Dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar na mesa aqui com vocês, conversando mais um dia sobre esse Deus maravilhoso, esse presente que é estarmos vivos, estarmos aqui juntos todas as manhãs. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas, pela tua graça, pela presença santa do Espírito Santo em nós. Obrigada porque é muito bom saber que a tua presença está aqui. É muito bom ver a tua mão, a tua proteção, ver o teu cuidado conosco. Obrigada por nos amar primeiro, por nos escolher primeiro, apesar de quem nós somos. Apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, o Senhor ainda assim permanece, nos amando, permanece do nosso lado. Espírito Santo, abraça os meus irmãos neste momento e dê a eles um novo entendimento sobre o dia de hoje, sobre as lutas que eles irão enfrentar. Dê um novo olhar, um olhar do céu. Em nome de Jesus, que eu possa ser útil na vida deles, que se houver da minha parte algum gesto, alguma palavra equivocada, que o Senhor complete no coração deles a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Marcos, bom dia. Helena, bom dia. Obrigada pela presença. Cacá, seja bem-vindo. Iris de Chácara São Pedro, bom dia. Bom dia, Neuza. José Rivelino, bom dia. Bom dia, Já Campos. Bom dia, obrigada, gente, pela presença. José Maurício, seja bem-vindo, querido. Cristiana, Deus abençoe a vida de vocês. Também temos aqui Lena Teixeira, obrigada, querida. Bom dia, obrigada pela presença. Marina Santos, seja bem-vinda. Ai, tem uns nomes aqui com números, fica difícil de eu ler, tá? Mas sintam-se todos abraçados e recebam a minha gratidão por estar comigo aqui todas as manhãs. Obrigada. Salmos 27, capítulo 27, versículo 4 e Salmos 84, versículo 10. Caso você queira acompanhar aí, pode abrir sua Bíblia no Salmos, capítulo 27, versículo 4 e Salmos, capítulo 84, versículo 10. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. E no Salmo 84, 10 diz: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Aqui, quando Davi fala de beleza, não fala de aparência, fala de caráter. Ele está falando sobre o caráter de Deus. E quando ele diz, quando ele fala sobre contemplar, sobre, ele fala sobre intensidade, sobre valor, sobre prioridade, sobre intenção, sobre adoração. Agora vamos conversar aqui, trazer essa realidade de Davi, eu quero trazer a realidade desse pedido de Davi para nós hoje. A primeira vez que eu fui na praia, eu pensei, se eu morasse aqui nessa praia, se eu morasse no Rio de Janeiro, se eu morasse em Recife, se eu morasse... se eu morasse, eu ia na praia todo dia. E eu ia na praia todos os dias. E eu lembro que eu fiquei assim, chateada assim, com a resposta que eu recebi, às vezes de moradores desses lugares. Eu falava assim, você vai na praia todo dia, né? Ah, não, tem dia que dá, eu vou. Às vezes final de semana, às vezes a gente junta a família e vai, mas a gente quase não vai na praia. Eu falo, como assim você mora numa cidade que tem praia e não vai na praia? Eu gosto muito de Caldas Novas, né? E eu pensava, se eu morasse em Caldas Novas, gente, eu ia pra piscina quente, eu morasse no hotel, eu não ia sair daquela piscininha todo dia. Sendo que as pessoas que às vezes moram moram no próprio, como é que fala, gente? Resort, não vai na piscina o tanto que eu gostaria de ir. Então, assim,
Muitas vezes nós, por termos em abundância, não valorizamos. Você fala assim, o dia que eu tiver uma academia no meu prédio, eu vou todo dia na academia. Aí você vai, consegue um apartamento e tem academia no seu prédio. Só que a academia, se você for ver, toda vez que você passa, se você tem academia no seu prédio, toda vez que você passar lá, ela tá vazia. De vez em quando pode ter uma ou duas pessoas. Persistente ali. Se tem piscina no seu prédio, você vai ver crianças aproveitando. Crianças desfrutando. A criança, ela quer desfrutar da piscina e às vezes o pai tem até preguiça de descer para levar o filho para desfrutar a piscina, que é algo tão legal. Que talvez se você não tivesse, se eu tivesse uma piscina aqui, eu ia na piscina nadar todo dia. Tudo que nós temos em abundância, nós desprezamos. Davi podia fazer muitos pedidos para Deus. Se hoje você pudesse fazer um pedido para Deus, qual é o pedido que você faria? Que pedido você faria para Deus? Você tem direito a fazer um pedido. Qual é o pedido que você faria? Às vezes a gente pensa assim, mas só pode pedir uma coisa. Eu queria tanta coisa. Davi, o único pedido que ele fez foi uma coisa só. Pedir ao Senhor. Que eu possa morar. Que eu possa morar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Davi compreendeu que todas as vezes que ele tinha acesso à presença de Deus, tudo não importava mais. Ofensas não importavam, perdas não importavam, porque a presença do Senhor preenchia todo o espaço vazio da alma dele. Ele falou, então eu não quero sair daqui. Eu quero viver na tua presença. Naquela época, o acesso a Deus era limitado. O acesso a Deus, ele era limitado e restrito. Nem todo mundo podia ter acesso. E era ilimitado, não podia ficar o mês todo, não podia ficar dias. Tinha um tempo limitado e era restrito. E aí lá em Mateus 27:51, fala que o véu foi rasgado. Por causa do Cristo de Nazaré, eu e você temos acesso a essa presença todos os dias, que é o desejo que Davi tinha no coração dele. Ai, se eu pudesse, eu quero te fazer um pedido para que eu possa morar na sua casa todo dia da minha vida. Você sabia que esse pedido de Davi, nós vivemos ele hoje? Lá em 2 Coríntios 6, versículo 19, Paulo está falando assim, vocês não sabem, vocês não entenderam ainda que o corpo de vocês é morada, é casa do Espírito Santo. Eu fico pensando, se Davi pudesse hoje fazer uma chamada de vídeo com a gente, ele ia falar, conta aí, como é que é ter Deus morando dentro de você? Como é que você tem enxergado a vida com Deus morando dentro de você? Como você enxerga suas guerras externas e mentais e dentro, com o Espírito Santo morando dentro de você? Davi tinha certeza que na presença dele ele podia contemplar a beleza do Senhor. Como é que você e eu, tendo a presença do Espírito Santo, podemos contemplar a beleza do Senhor? Contemplar a beleza de Deus é ter um olhar transformado, um olhar modificado. É todas as coisas criadas, fala que todas essas coisas foram criadas por Deus. E todas as coisas que são criadas por Deus, Deus tem um olhar sobre elas, tem uma verdade sobre elas, que nós não vemos, que nós não enxergamos. Nós só vemos a aparência. E quando Davi fala assim, eu quero assim contemplar a beleza do Senhor, o caráter do Senhor, o valor do Senhor. Sabe, Davi estava desejoso porque quando ele tinha acesso à presença, as guerras, as batalhas maiores que Davi travava não eram externas, porque externas ele tinha estratégia, ele tinha os valentes de Davi para batalhar com eles, ele
Davi lutou contra a própria família. 2 filhos dele tentou, como filho pródigo, adquirir a herança antes do tempo. Absalão queria se tornar rei no lugar de Davi, usurpar o trono de Davi. Depois, acho que, como é o nome? Ai, gente, esqueci, tá muito... Teve um outro filho dele, eu posso até colocar na legenda, ou falar outro dia na live. Foi Salomão, foi Absalão e teve um outro. Se você lembrar aí, coloca na live para mim o outro que quis roubar o trono de Davi. As guerras de Davi eram mais travadas mais dentro dele. As lutas. Porque ele teve estratégia para superar os 2 filhos que queriam até roubar o trono dele, as batalhas dele fora. Mas a maior guerra que Davi tinha era na mente. As maiores batalhas que ele enfrentava era na mente. E toda vez que ele entrava na presença do Santo dos Santos, quando ele entrava na presença de Deus, ele sentia um refrigério na alma dele. Ele ia para as águas tranquilas, ele ia para verdes pastos, ele recebia um banquete da presença do Senhor, ele recebia um óleo que curava nas feridas da alma. Então Davi, ele queria isso todo dia. E eu e você temos isso todo dia. E Davi fala assim, olha, se eu estiver na tua presença, eu vou contemplar a beleza do Senhor. E você sabe qual é a maior beleza de Deus? É o caráter dele, é a bondade dele, é o valor que ele dá para nós. Quando Deus olha para nós, ele consegue nos enxergar e nos ver através das lentes do amor dele. E aí, quando nós contemplamos a beleza do Senhor, você jamais vai ser alguém que vai olhar para as pessoas com o seu olhar, você vai olhar com o olhar de Deus. Sabe, quando vier a luta, você vai enxergar a vitória, quando vier a dor, você vai enxergar a cura, quando você tiver alguma perda, sofrer alguma rejeição, você vai enxergar o consolo na presença. Quando alguém disser para você é o fim, acabou, você vai enxergar a esperança. Quando você estiver dentro do caos, você vai conseguir ter esperança, porque você vai ver a graça de Deus superabundar para resgatar a sua alma da dor, para curar você de qualquer ferida, tanto física como emocional. O Senhor tem beleza para derramar sobre a sua vida, tem caráter, tem um olhar transformado. Mas nós não damos valor a presença do Espírito Santo em nós, nós não temos um olhar transformado. Porque quando vem o sofrimento, a gente se angustia, a gente se desespera. E hoje Deus manda dizer para você, o mesmo puxão de orelha que Paulo estava dando ali em 1 Coríntios 6, versículo 19, vocês não entenderam, vocês não sabem que vocês são casa de Deus. O seu corpo é morada do Espírito Santo. E essa consciência precisa ser trazida para o ordinário da nossa vida, para o dia a dia. Nós precisamos entender que a presença dele está em nós por causa de Jesus. Jesus nos deu acesso. Deus não limita a presença dele, Deus não restringe a presença dele. Nós não precisamos ir no monte buscar, se você quer orar no monte, você vai, gente. Por favor, eu só estou dizendo que você não precisa buscar Deus em lugar nenhum, porque Ele já é e Ele já está. Tem gente que fala assim, vou para a igreja buscar Deus. Criatura, você já carrega a presença. Você vai buscar o quê? Se encha, dê liberdade para Ele encher você. E quando você vai na igreja, você vai para derramar tudo que você recebeu durante a semana. E lá, pessoas vão beber do que você derrama, o amor, a graça, a alegria, a esperança. E você vai beber dos irmãos o que eles receberam durante a semana. Então, assim, a igreja é o lugar do derramar de tudo que Deus construiu ali durante a segunda, terça, quarta, quinta. Hoje é segunda-feira. Você não precisa buscar a presença, você só precisa entender que você é morada. Contemple a beleza do Senhor no seu dia de hoje. Sabe, às vezes você está se arrumando para ir para o trabalho agora. Você está com o coração tão pesado porque lá no seu trabalho o ambiente não está bom. E
esse versículo de Paulo falou, você precisa ter a consciência de que você é morada de Deus. Então contemple a beleza de Deus no seu trabalho. Existe beleza de Deus no seu trabalho. Porque onde você está vendo luta, Deus já tem vitória. Onde você vê dor, Deus tem cura. Onde você vê perda, Deus tem consolo, tem conforto para a sua alma. Sabe, Davi foi um homem experimentado na vida. Viajou muitos lugares, fugindo, conheceu muitos lugares bonitos, muitos lugares difíceis. Conheceu muita gente, mexeu com muita gente. E ele entendeu. E ele teve filhos, teve família. Ele entendeu que a presença de Deus é melhor que qualquer vitória. É melhor que amor de filho, é melhor que amor de marido, de esposa, de pai, de mãe. Porque quando qualquer um desses faltarem, a presença dele se torna cura na nossa vida. E isso é lindo. Ver o agir de Deus é lindo. Então Davi entendeu que quando ele tinha acesso à presença, tudo que ele considerava perda não tinha nenhum mais valor diante daquilo que Deus o fazia sentir na presença dele. Sabe, às vezes você está sofrendo, agarrado a pessoas, a situações, e o Espírito Santo está aí dentro de você dizendo, você é vaso de barro, é frágil, você se quebra, você suja, se parte, mas eu estou dentro de você como um tesouro precioso. Nós não valorizamos esse tesouro precioso que é o Espírito Santo de Deus, porque nós temos em abundância. Nós temos à nossa disposição 24 horas por dia. Você falou que se tivesse uma academia no seu apartamento, você iria. Você comprou até uma esteira, agora a esteira virou cabide de roupa. Porque tudo que nós temos em abundância, nós não valorizamos. E aí, o que acontece, gente? Deus precisa nos levar para o deserto para revelar o que está no nosso coração. Porque o deserto revela o que está no nosso coração. E aí vem uma dor tão intensa, vem uma aflição tão grande, e o que nós damos como resposta às nossas dores é desespero, é angústia, é um choro sofrido. Porque não temos consciência que somos casa de Deus. Que Ele está ali, com a beleza dEle, para mostrar para você onde você vê caos, onde você vê fim. Deus derrama esperança, derrama fé no seu coração, te consola, te conforta. Nós precisamos experimentar esse amor de Deus todos os dias, entender que a presença de Deus está no nosso ordinário. Mas nós queremos buscar a Deus só no extraordinário, só quando não tem mais jeito, ou às vezes uma vez na semana. Por que nós, eu e você, limitamos e restringimos essa presença de Deus em nós, se nós temos acesso? Se Davi fizesse hoje uma chamada de vídeo com você, eu acredito que ele ia querer, já que aqui no versículo ele está falando, eu peço uma coisa que é morar com o Senhor, ter o Senhor comigo todo dia da minha vida, porque mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. E Davi tinha esse desejo. E ele vai olhar para você e falar assim, e aí, como que é ter um Deus morando dentro de você? Quais são as experiências? Porque assim, tendo acesso à presença de Deus algumas vezes, as experiências foram extraordinárias. Como é ter a presença do Espírito Santo todos os dias, no ordinário? Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, não despreze uma presença tão valiosa, uma presença onde Ele derrama tanta beleza que tudo ao seu redor pode estar difícil, que você vai contemplar a beleza de Deus no seu difícil. Você vai contemplar a beleza de Deus no seu caos. Porque Ele é o Deus que trabalha para todos aqueles que nele, para todos os que o amam. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Então, eu sei que você quer que algo extraordinário aconteça na sua vida. E o extraordinário pode virar rotina na sua vida. Porque o nome do extraordinário é Deus. Ele enviou o Espírito Santo por causa do Cristo de Nazaré,
que derramou a vida dele na cruz do Calvário, que nós temos acesso ao Deus Espírito Santo. Essa é a beleza dele, que ele quer que nós contemplemos. Então, eu não sei qual é sua dor, seu desespero, sua angústia hoje. Tenha consciência de que você tem algo que as pessoas, na época de Davi, antes da vinda de Jesus, desejavam muito. Porque quando estavam na presença, tinha alívio, tinha refrigério, tinha calma, tinha conforto, tinha consolo. E você carrega a presença. Você tem tudo isso. Se você não tem desfrutado, é porque você ainda não valorizou o tesouro precioso que habita dentro de você. Que você possa contemplar a beleza de Deus no seu dia hoje. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, tenha um olhar transformado. E tudo que você for fazer, você, ao invés de fazer para pessoas, faça como para o Senhor. Porque Deus é o único que pode dar para você a retribuição de qualquer coisa que você tenha feito. Porque Deus não deve nada para ninguém. E às vezes você sente a ingratidão do mundo por todas as coisas que você fez. É porque você ainda não tem a consciência de que morar todos os dias com Deus é contemplar a beleza dele, é olhar para todo o caos, é olhar para todas as coisas com o olhar de Deus, na perspectiva de Deus. É Ele quem coloca o ponto final na sua história. Não é nenhuma situação e nenhuma pessoa. Mas para você enxergar a beleza de Deus em todas as coisas, você precisa entender que Ele mora com você todos os dias. O maior desejo de Davi, aliás, ele fala assim, uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar. Sabe o pedido que Davi fez? Você tem abundância na sua vida hoje, por causa do Cristo de Nazaré. Então não despreze o sacrifício de Jesus na cruz, o preço que Ele pagou na cruz. Desfrute mais da presença do Senhor dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. E você vai parar de ficar tão angustiado, tão desesperado, e vai apenas desfrutar do caminho e dos processos que apareceram na sua vida. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, obrigada porque a sua presença é suficiente para nós termos uma vida abundante aqui na terra. Em nome de Jesus, transforme o nosso olhar, nos ajude a contemplar a sua beleza, os seus valores, a ter o seu caráter. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ensine, nos guie, ilumine o nosso caminho, ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos valorizar a presença do Senhor que nós temos em abundância, algo tão restrito, algo tão limitado no passado. Mas Jesus veio e rasgou o véu que separava a nossa insignificância, a nossa pequenez do nosso Deus glorioso, grandioso, majestoso, poderoso. Em nome de Jesus, abraça os meus irmãos, Espírito Santo, para que eles possam sentir a tua presença e contemplar a beleza do Senhor em cada minuto desse dia, em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.